Roberta, começamos com aquela pergunta, o que você faz hoje? Tanta coisa a gente queria entender. A Roberta, o que a gente tem nesse currículo hoje? Hoje assim, eu acho que eu tenho uma agenda de multitarefas muito intensa, né? Você me acompanha, a gente tem uma relação de amizade, além da nossa relação profissional, mas hoje eu tenho os atendimentos como nutricionista, né? Que era algo que eu imaginei que eu não ia fazer. Quando eu fui para nutrição porque tinha uma equipe de nutricionistas na clínica, que eu era administradora e proprietária, né? Sócia. E eu entendi que seria importante estudar a nutrição para, de repente, ajudar aquela equipe e trazer insights e ajudar em sistematização de consulta, em tratamento e cuidado do paciente, que era o meu cliente, né? Porque eu tinha um chapéu só de administrador, então eu chamava todo mundo de cliente. E aí, quando eu fiz a nutrição, eu entendi que existia uma área que me interessava muito atender e cuidar. Então, eu decidi que eu ia atender também. E eu sabia o quão difícil ia ser isso, porque eu já administrava a Musi Consultoria, que era uma empresa que eu já tinha há algum tempo. A Musi Consultoria, ela presta consultoria de negócios para outras empresas. E eu comecei a prestar muita consultoria de negócios para clínicas, consultórios, centros de estética, por conta do case, né, da Clínica Musi, que em um ano foi uma clínica que cresceu muito, né? Obviamente que teve um ano muito difícil, que foi o primeiro, né? Todo negócio tem um ano que a gente não dorme, não come, a vida tá maluca, a gente acha que não vai dar nunca, e aí ele acontece. Então, foi o primeiro ano da Clínica Musi, e eu passo, então, a prestar muita consultoria nessa área, mas já era uma empresa que existia muito antes de eu ter o negócio na área da saúde, né? Eu prestei assessoria para agências de publicidade, eu prestei assessoria para uma série de outras empresas, enquanto consultora, com esta empresa. E acabou que toda essa estrutura da Musi Consultoria foi a estrutura que eu utilizei para a Clínica Musi. Né? Todo o conhecimento que eu adquiri durante esse período, e obviamente Legal. durante o período que eu trabalhei em multinacional, como gestora, eu pude aplicar no momento, vamos empreender e vamos construir uma clínica, uma equipe. E aí eu fui adicionando, né, essas coisas na minha rotina. Então, tem uma pergunta que sempre me fazem, que é como que você consegue fazer tanta coisa, e eu sempre respondo com a frase, eu nunca fiz tudo ao mesmo tempo. As coisas foram começando, crescendo, eu fui me aprimorando, elas começaram a andar de certa forma, sem tanta necessidade da minha presença, e a partir desse momento eu estava apta a construir mais, porque isso aqui já estava funcionando de uma forma sólida. E aí a gente abre a Clínica Musi, e a partir desse momento eu vou estudar nutrição e sinto a necessidade de atender, sem deixar, obviamente, de continuar fazendo o que eu já fazia. Então, eu era responsável pela gestão financeira, de marketing e de pessoas da clínica, e passo a ter a minha sala dentro da clínica e começo a atender. Aí minha vida realmente virou do avesso. Né? Porque eu descobri que existe um túnel que a gente entra, que é o túnel das consultas, e a gente sai só quando acaba as consultas da semana que foram agendadas. Porque naquele momento, e quem atende se identifica muito com o que eu falo aqui, você começa a atender 9 horas da manhã, 8 horas da manhã, e é um atendimento atrás do outro, e os intervalos, normalmente, você está respondendo pacientes, é o tempo de uma água e um xixi, né? E você vai atender de novo. Eu atendo com o meu celular guardado dentro da minha bolsa, né? Porque a atenção é toda voltada ao paciente, então chega no final do dia, 8 horas da noite, primeiro que você não tem mais bateria social para falar com outra pessoa na vida. Mas você tem ali uma série, enquanto empresária, você tem uma série de questões administrativas que continuam dependendo da sua presença e da sua solução, do seu encaminhamento. E você tem ainda acumulado todas as mensagens de pacientes do dia, enquanto você atendia, os de ontem mandaram mensagem, né? Então, eu descobri que eu precisei me considerar, naquele momento, uma empresa. A Roberta, nutricionista, que atende, era uma outra empresa. E ela ia precisar colocar determinados processos. Então, eu precisava ter contratos com esses meus pacientes. Olha, eu respondo as mensagens de tal horas a tal horas, todos os dias. Porque durante esse período do dia, eu estou em atendimento e toda a minha atenção é voltada para aquele que está na minha sala. Né? Combinar códigos. Se for uma urgência, uma emergência, você me liga uma vez, desliga e liga de novo. Se eu perceber que meu telefone não para de tocar, é a segunda vez, né, num intervalo muito curto que ele tocou, é porque um paciente meu tem uma urgência, e aí eu vou ter que atender. Então, eu fui criando esses processos para que eu pudesse dar conta da Roberta nutricionista. Eu fui tendo espaço na minha agenda, porque a gente sabe que a gente nunca vai poder parar de estudar, então, poxa, se na faculdade de nutrição eu já era empresária, eu já tinha 2 empresas para administrar, funcionários e tudo isso, e eu consegui colocar 4 horas e meia, 5 horas de estudo por dia, dá para viver colocando uma só.
e fazer tudo que eu faço, mas manter essa 1 hora de estudo. Então, eu optei por manter 1 hora de estudo no meu dia. Você me acompanhou muitas vezes nisso, né? Principalmente no meu primeiro ano como nutricionista, assim, formada. Eu achei que eu não ia chegar até o fim daquele ano. Era muita coisa. Mas o que facilitou a chegada foi justamente entender que eu tinha que olhar para a Roberta Nutricionista como uma terceira empresa. Eu tinha a Muse Consultoria, a Clínica Muse, e agora eu era Roberta Nutricionista. E aí eu fiz pós-graduação e mestrado, e obviamente eu decidi que eu adorei a área da docência, e eu encabecei a pós-graduação em comportamento alimentar. Hoje são 3 que eu coordeno, né? A pós-graduação em comportamento alimentar da Plenitude, a de psiquiatria nutricional junto com a doutora Ana Paula, a de comportamento junto com a Luciana Lancha, a de psiquiatria nutricional junto com a doutora Ana Paula Carvalho, psiquiatra, e a de clínica da Plenitude. Então, as coisas começaram também a crescer muito nessa área, e como eu amava dar aula e dava muitas aulas, eu acabei abrindo a possibilidade de outras pessoas me assistirem falando, e falando dentro da área da nutrição. E aí o que aconteceu é que eu comecei a palestrar em muitos congressos, tá? Mas muitos mesmo. E aí eu precisei entender que eu também ia ter que usar a habilidade de escolher prioridades nessa área. E demorou, tá? Não foi uma coisa que a gente fala como se fosse, nossa, eu sou o máximo. Olha, eu fiz tudo no tempo certo. Imagina, eu descobri que eu ia ter que colocar prioridades depois do 2º ano, quando eu percebi que eu já não tinha mais final de semana disponível. E isso começou a me doer. E embora eu fizesse, sempre tenha feito uma agenda, né? Então, eu tinha tempo na agenda para família, tempo na agenda para leitura, tempo na agenda para estudo e para as minhas atividades, mas começou a ficar muito difícil para mim de não começar a barganhar tempo na agenda para essas atividades como nutricionista que eu amava e que eu sabia o quanto era importante para o início da minha carreira. Eu ia precisar sacrificar outras áreas para conseguir crescer como nutricionista. Então, foi uma decisão, assim, foi um conflito de agenda permitido e entendido como necessário. Eu vou precisar, nesse primeiro momento, realmente desequilibrar. Eu costumo dizer, você já me ouviu falar isso, não existe equilíbrio no crescimento, existe corda estalando. E depois, quando você chega lá, o negócio fica um pouco mais ameno. Ou quando você começa, né, a poder escolher o que você vai fazer, fica mais ameno. Então, eu sou professora, né, eu dou aula em 9 cursos de nutrição, na verdade, em 7 cursos de nutrição, em 2 cursos de gestão. O curso de gestão da Lapidari, que é um MBA para médicos, na verdade, também tenho ali uma responsabilidade, né, e toda uma construção junto com as meninas, com as mulheres maravilhosas que são responsáveis por esse curso. Sou gestora da Quirontech, que é uma escola de estudos, né, para médicos, para a sociedade médica, mas é uma escola de estudos em cadáver fresh frozen, aqui em São Paulo. E eu acho que... e sou gestora de uma empresa, né? Sou sócia de uma empresa de aplicativos. Hoje a gente tem o HealthU, a PPU, e é uma empresa que está crescendo muito e que a gente construiu, especialmente, né, agora esse segundo braço, que é o HealthU, para tentar mudar a forma como tem sido feito o ensino digital na área médica e na área da saúde, né? Porque eu acho que está muito sucateado. Hoje em dia, quando eu olho para o que está sendo vendido e tudo que está sendo vendido, eu entendo que está muito sucateado. Então, a gente está crescendo essa empresa agora.